A ONG Poder Cidadano da Argentina realizou um levantamento dos valores gastos com publicidade oficial do governo Cristina Kirchner. De acordo com o jornal Estado de São Paulo, no período entre 2008 e 2010, o investimento do governo argentino em propaganda cresceu 210%, passando de 10 milhões de dólares em anúncios para mais de 288 milhões no ano passado. Com isso, o governo passa a ser o maior anunciante da Argentina, com uma fatia de 9% do mercado. Em segundo lugar está a empresa Unilever, com 5% da participação publicitária. De acordo com a publicação argentina, este é um dado alarmante, pois, segundo o levantamento, Cristina beneficiou veículos aliados com a sua política e desconsiderou jornais críticos à Casa Rosada. O Financial Times, jornal de negócios de maior importância na Inglaterra, prevê que o faturamento com o seu conteúdo supere o de publicidade neste ano. Segundo as informações da agência de notícias Reuters, esta é a primeira vez que os lucros com o conteúdo ultrapassam os da publicidade. De acordo com o levantamento, a receita é proveniente da venda de assinaturas digitais para tablets, com os aplicativos para as diferentes plataformas, como Apple e Android. As assinaturas digitais representam 30% da receita total e hoje são a principal fonte de crescimento do FT. O aplicativo para tablets e smartphones possui mais de 1 milhão de assinantes em todo o mundo e é considerado um dos modelos digitais mais bem-sucedidos. Mesmo com o sucesso, o Financial Times retirou seu aplicativo da Apple Store, devido aos termos impostos pela empresa de Steve Jobs. A Índia, através do seu ministro de Informações e Telecomunicações, Kapil Sibal, pediu para empresas de redes sociais como Facebook, Google, Yahoo e Microsoft que monitorem e bloqueiem conteúdo considerado ofensivo. De acordo com o jornal Estado de São Paulo, Sibal nega que o pedido tenha característica de censura. O ministro alegou que os costumes do país devem ser respeitados pelas empresas. Em setembro, Sibal contestou um material considerado blasfemo, como imagens e declarações ofensivas a grupos religiosos. Em reunião com as empresas, não houve um consenso. O Facebook alegou que entendia o pedido e que vai retirar imagens de nudez e conteúdo que incitava o ódio e a violência. Mas o Google e o Yahoo não se pronunciaram. De acordo com o jornal Hindustan Times, as empresas informaram ao ministro que seria impossível monitorar as redes sociais devido à quantidade de conteúdo produzido no país, que possui o terceiro maior contingente de internautas, com 100 milhões de usuários. De volta com o Mídia em Foco, hoje falando sobre violência e segurança na profissão do jornalista. Conosco os jornalistas José Nunes, presidente do Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul e vice-presidente sul da Federação Nacional dos Jornalistas, e o jornalista Rodrigo Teixeira, formado pela Fevale, especialista em comunicação estratégica e branding. Nós estávamos falando no primeiro bloco, a gente começou a elaborar algumas ideias sobre o assunto, baseado naquilo que aconteceu com o nosso colega, o repórter cinematográfico Gelson Domingos, que foi morto no Rio de Janeiro, acompanhando pela Rede Bandeirantes Televisão uma operação com a Polícia Militar. Falamos sobre segurança, falamos sobre violência, falamos sobre situações de ibope que muitas vezes levam o jornalista a ter que vivenciar essas questões, e no final falávamos sobre código de ética do jornalismo, que também nos confere a possibilidade de nós nos negarmos a uma determinada situação que seja, do nosso ponto de vista, um problema para a nossa integridade física. Eu queria trazer aqui para a nossa discussão o que disse eu já falei do coronel Eri Ribeiro Filho, comandante-geral da Polícia Militar, que pediu para trabalhar em cima de critérios para coberturas jornalísticas de operações policiais em favelas, especificamente no olhar desse caso do Gelson. Mas também tem uma opinião do Fernando Rodrigues, que é presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, da ABRAGE, onde ele dizia que mais importante que discutir
a criação da área de exclusão, né, que ele está chamando essa questão que o coronel Costa Filho está propondo, mais do que importante que discutir a criação dessa área de exclusão, para jornalista, é combater procedimentos para garantir a sua integridade física. Isso vem um pouco ao que tu falavas, né, Rodrigo, de procurar a segurança dessa integridade física, né, que seja possível, né? Essa é a grande questão, né? Como ter essa segurança, né? Ali o Nunes terminou o primeiro bloco falando justamente sobre essa questão que o jornalista pode se negar a ir até uma cobertura como esta, né? Mas o que ele pode pedir, qual é o direito que ele tem ao participar também de uma cobertura com foco policial, com foco em ações policiais, né? Que tipo de segurança, além de exigir um curso e exigir mais conhecimento sobre como se proceder durante uma manobra policial, que outros tipos de direito ele tem, então, ao participar de coberturas policiais, ao estar colocando sua vida em risco durante o seu dia a dia? Infelizmente isso também não está previsto. Não há nada previsto até em acordo coletivo. Eu acho que há de se pensar sobre isso. Há de se pensar sobre isso porque realmente ele está, digamos assim, é mais do que uma insalubridade, né? Ele está colocando a sua vida em risco nesse tipo de cobertura, né? Até esse fato do repórter cinematográfico foi uma... Para mim, as próprias imagens daí que foram colocadas ao ar ali mostram que ele foi, realmente, eu acho que ele estava naquela situação no afã da melhor cobertura e da melhor imagem. Porque, para vocês terem uma ideia, se vocês perceberem a imagem que mostra ele ao lado do policial, ele fazendo a imagem, fazendo foco na imagem onde estava o marginal, fazendo os disparos, ele parece que ele é até mesmo um informante do próprio policial que está ao seu lado. Então ali se percebe o que? Ele diz assim, ó, não, eu não vou, eu estou com a câmera aqui, ele não vai me acertar. Mas ele estava muito próximo do policial. Ele realmente estava muito próximo. Ele estava quase como fazendo foco de uma metralhadora, de uma arma também, como qualquer um policial que estava ali. Então, realmente eu acho que daí cabe também do bom senso de cada profissional. Dizer, será que eu tenho que estar ali naquele exato lugar, ao lado do policial? Eu acho que tu tem que ter um certo distanciamento. Tu vai fazer uma cobertura, tu tem que ter um certo distanciamento. A polícia é o trabalho do policial, o trabalho de segurança pública. O jornalista é o trabalho de cobrir esse trabalho policial. Eu estava falando aqui no intervalo que eu, propriamente dito, em alguma situação, eu me reservei o direito de dizer não. Se é para mim estar na cobertura, indo fazer a cobertura junto com a Brigada Militar, aqui no Rio Grande do Sul, no caso, eu não vou. Eu vou sozinho. O carro da reportagem, o repórter que vai fazer a matéria, ele tem que ter essa possibilidade dele ir lá e fazer a leitura que ele tiver, mas não tão somente acompanhar a versão da polícia. Como se faz em guerras hoje, por exemplo. Hoje essa guerra no Iraque, essas guerras que ocorreram aí, que tiveram uma cobertura midiática fantástica, mas como que ela ocorre? Ela ocorre com esse isolamento que é dado, essa zona de exclusão que é dada, e realmente ela é feita só de um olhar, porque o jornalista, aquele que se arrisca para fazer o outro lado, como se diz, ele realmente está colocando a sua integridade física em risco, né? E isso é cada vez mais reduzido, esses profissionais que fazem isso em busca de digamos assim, do grande furo de reportagem. Eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que a sociedade tem que estar bem informada e o profissional ele tem que estar resguardando a sua integridade física. Eu acho que aí a gente consegue levar num patamar digamos assim, para ele trazer a melhor informação para a sociedade. Rodrigo,